Força, senhores! Hoje o vídeo é um pedido especial de um membro da equipe. Como está escrito no título do vídeo, vou falar sobre os estilos de luta militar. Os estilos de luta ensinados nos quartéis são bastante variados, porém existem alguns estilos que são mortais. Irei falar um pouco da essência e da origem dos estilos. Bom, para quem não sabe o que é uma defesa pessoal, a defesa pessoal ou autodefesa é um conjunto de métodos variados que podem ser utilizados para deter um ataque pessoal. As técnicas de defesa pessoais têm sido derivadas das artes marciais tradicionais e adaptadas para o uso pessoal comum, porém existem algumas artes marciais que são focadas mais para campeonatos, como por exemplo o judô. Até podem servir para a defesa pessoal, porém originalmente elas foram criadas para campeonatos. Antes de mais nada, não existe melhor arte marcial. Isso não existe. Porém existe o melhor lutador. Para ser um bom lutador, você precisa ser o mais completo, ou seja, tem que misturar uma grande diversidade de artes marciais, que foi daí que surgiu a sigla inglesa MMA, ou Mixed Martial Arts, traduzido para o português, artes marciais mixtadas ou mistas. Sem fugir muito do assunto, quero deixar bem claro que essa aqui é a minha opinião sobre as artes marciais mais funcionais. Porque como eu disse no começo do vídeo, os ensinamentos são muito variados. Começando com o Muay Thai, mais conhecido como a arte brasileira do artes. A história do Muay Thai está relacionada com a migração do povo que vivia na província chinesa de Yunnan, localizada às margens do rio Yangtze. De acordo com a lenda tailandesa, vários povos partiram dessa província de Yunnan, da China, para o local onde se situa a Tailândia, em busca de terras férteis para a agricultura. Porém, durante as suas migrações, os tailandeses eram constantemente atacados por bandidos e animais, além das diversas doenças que estavam submetidos. Com o intuito de se proteger e manter o corpo e mente mais capazes, respondendo às adversidades, os tais criaram um método de luta que inicialmente foi chamado de chupazarte. Apesar da grande parte das escritas que documentavam toda a sua história terem sido perdidas quando a Thai foi devastada pelo exército birmanês na guerra do Birmano-Siamesa, aquilo que é de hoje sabido advém dos escritos provenientes da Birmânia e Gomborra. Quando os primeiros visitantes europeus chegaram ao Sudeste Asiático, onde algumas crônicas do reino de Lana, atual Xi'an, foram encontradas. Em 1979, começou a nova modalidade no Brasil. O grão-mestre Nélio Naja introduziu o Muay Thai, na época conhecido como boxe tailandês, no país. Em 1980, foi fundada a primeira associação de Muay Thai, onde tinha como presidente o grão-mestre Flávio Molina. O Muay Thai é uma técnica de luta muito eficiente, em função de sua prática ser o mais próximo possível do combate real. Durante os treinos, o praticante não só aprende a dar golpes, como também aprende a recebê-los. O Muay Thai é uma técnica eficiente porque é dinâmica. O praticante de Muay Thai visa o nocaute, muito diferente de outros que visam marcar pontos. Os golpes são dados sequencialmente e não isolados. Quando o Muay Thai se tornou uma forma esportiva de luta, ele englobou as técnicas de boxe ocidental a seu arsenal de técnicas devastadoras. O Jiu-Jitsu, mais conhecido como a arte suave, é uma arte marcial japonesa que utiliza alavancas e pressões para derrubar, dominar e submeter o oponente, tradicionalmente sem usar golpes traumáticos, que não era muito eficaz no contexto que a luta foi elaborada, porque antigamente os guerreiros, conhecidos como Bushi, usavam armaduras. Segundo alguns historiadores, o Jiu-Jitsu nasceu na Índia e era praticado por monges budistas. Preocupado com a autodefesa, os monges desenvolveram uma técnica baseada nos princípios do equilíbrio, do sistema de articulações do corpo e das alavancas, evitando o uso da força e das armas. Com a expansão do budismo, o Jiu-Jitsu percorreu o Sudeste Asiático, a China e finalmente chegou ao Japão, onde ele se desenvolveu e se popularizou-se. O Jiu-Jitsu brasileiro está entre as artes marciais mais completas. Todos os melhores lutadores do UFC lutam Jiu-Jitsu, pois suas técnicas são muito precisas, o que verdadeiramente segue seu lema: o mínimo de força, o máximo de eficiência. Sambo. O Sambo é uma arte marcial híbrida de origem russa, que já existia muito antes do MMA. Possui quase todos os movimentos que se possa imaginar e técnicas englobando todas as distâncias de combate. Punhos. O Sambo nasceu da necessidade de aparelhar com técnicas de combate as forças armadas soviéticas. Equipes de especialistas surgiram para melhorar o sistema de combate,
baseado em viagens aos países de origem de artes marciais consideradas eficientes e em conhecimentos prévios de militares que estiveram nesses países. Essas equipes especializadas pesquisaram um total aproximado de 25 diferentes lutas das repúblicas soviéticas e de estepe russa. O resultado das pesquisas foi uma seleção das melhores técnicas de disciplinas como judô, aikido, jiu-jitsu, boxe francês e diversos tipos de kung fu, que se fundiram com as lutas nativas e também técnicas de esporte olímpicos como o wrestling, sempre testando essas disciplinas com base nos conhecimentos de anatomia e dinâmica corporal, o que fez surgir golpes e técnicas específicas de sambo. Um detalhe sobre o sambo é que um soldado no campo de batalha é considerado mais letal a curta distância do que um soldado armado. Agora você já sabe sobre algumas artes marciais letais feitas para a guerra, mas qual é a predominante? A variedade de artes marciais treinadas por soldados é enorme, por isso é melhor e mais certo dizer que o MMA Fighter é a arte marcial predominante. Alguns tempos atrás, policiais do golpe estavam sendo treinados por grandes lutadores de MMA para participar de um torneio, e isso foi filmado pela Rede Record. Atualmente existe campeonato de luta sim, que envolve policiais contra policiais, mas são uma grande lista, então eu não vou incluir ela nesse vídeo. Mas os caras da BOP que foram treinados naquela época mandaram muito bem. Outro soldado que manda muito bem no UFC é o Tim Kennedy. Timothy Fred Kennedy é um lutador americano de artes marciais mistas. Atualmente compete no peso médio do Ultimate Fighting Championship. Kennedy é um dos lutadores que serve no exército dos Estados Unidos em tempo integral enquanto luta profissionalmente. A sua cabeça, essa aí atualmente está na lista negra de alvos do grupo terrorista Estado Islâmico, também conhecido como ISIS. Deixe que os covardes venham. Foi uma resposta que ele deu a um investigador da FBI quando foi perguntado o que ele acha sobre a ISIS. Mas caso você queira aprender a lutar alguma arte marcial, eu vou deixar uma dica aqui. Mas antes de tudo, cuidado com o professor youtuber, viu? A melhor maneira é se matriculando em alguma das milhares de academias existentes no Brasil. Vou deixar o link na descrição de alguns canais bons de defesa pessoal. E lembre-se que a melhor defesa é um melhor ataque. Só isso, não mais. Um forte abraço e tchau.